A coisa que mais me perguntam aqui é como que eu consigo manter a casa toda arrumadinha, branquinha, clean, com um pet em casa. Enfim, gente, é uma questão da gente organizar, mas dá pra deixar tudo maravilhoso. Você precisa se atentar a alguns detalhezinhos que eu vou mostrar pra vocês. Por aqui, uma coisa que esse rapaz não pode ficar é sem essa rampinha. Nós compramos essa rampinha aqui e aí a gente reveza entre o sofá e a cama. O que a gente focou aqui nessa rampa? Primeiro detalhe, qualidade, né? Então uma rampinha que aguentasse o tranco, porque ele é terrível. As cores, a gente escolheu um marrom, não tinham muitas opções de cores, como um creme, por exemplo, gostaria muito que tivesse, que combinaria muito mais com a minha sala. Mas aí a gente colocou essa opção aqui, que é um marrom. Ele nem teve dificuldade nenhuma para se adaptar a essa rampa, viu? Ela vem com esses suportezinhos aqui, que dá pra gente tirar, ó, tá vendo? E aí aqui também, eu vou mostrar pra vocês cada detalhezinho da casa que foi adaptado pra ele. E aqui também você consegue modificar a altura da rampa, o que é muito bom, porque o meu sofá ele é bem baixinho, mas ainda assim, por conta da raça, eles tendem a ter probleminhas na patela. Então a rampinha é de extrema importância mesmo em lugar baixo. Porém a minha cama, ela já é bem alta, como vocês conseguem ver, eu sou bem baixinha. Então eu vou sentar bem certinho para vocês verem a altura. Tá vendo? Ela é bem alta. Nós tivemos que colocar os pezinhos bem pequenininhos para ainda facilitar a vida dele, porque era mais alta ainda do que isso, e a rampa dá o tamanho certinho, então é perfeito. Aqui nos forros de cama, o que a gente procura fazer? Eu gosto de forro de cama branco, porque é bem fácil. Se eles sujarem, se vem com as patinhas sujinhas, é que ele dorme na cama conosco. Então o jogo de cama branco me ajuda muito. Pego tudo de uma vez, coloco para lavar e do jeito que eu tiro no varal, eu coloco de volta na cama. Como a pelagem dele é bem clarinha e a minha casa é bem clarinha, isso ajuda bastante. Mas não significa que não vai ter lã flutuando na sua cama, é super normal. Por isso, se o seu cachorro tem a pelagem mais caramelo, mais cinza ou mais preta, tente optar por jogos de cama mais parecido com a cor da pelagem deles, tá? Isso vai facilitar a sua vida, a menos que você queira passar todos os dias aspirando a sua casa o tempo todo. Isso daqui também foi pensado para ele, porque corre muito risco, como a cama é alta, dele cair da minha cama. E também ele dava uma burladinha no sistema no comecinho com a rampa. Então, em vez dele descer pela ponta, ele pulava da rampa. Então, uma dica muito legal para quem tá sofrendo aí com as rampinhas, gente, é comprar esse protetor aqui. É muito bom para criança também, para bebês, para evitar que caiam da cama. Mais uma vez, vem a dica aí, sempre combinando a paleta da tua casa, tá? Aqui, como é tudo branco, esse suportezinho desencaixa. Na maioria das vezes eu não desmonto isso aqui, tá, gente? Bem de vez em quando eu vou tirar alguma coisa para limpar, quando eu vou trocar alguma coisa, aí eu altero. Mas aqui é só você encaixar no box e fica bem legal, viu? Quando você combina certos detalhes e adapta a paleta de cores da sua casa, facilita muito a sua vida, ó. Não tira o design, não tira a elegância da tua casa e ela continua linda, impecável. E a gente também garante a segurança do nosso pet. Uma outra coisa que vocês vão perceber por aqui é o meu piso. O meu piso ele tem o tom na cor madeira. É um madeira meio puxado para amarelado. E como a pelagem dele, essa pelagem alaranjada, com bege, com creme, com branco, passa super discreta aqui por esse piso. E aí você deve se perguntar, com o cachorro, esse sofá clarinho, essas cadeiras clarinhas, como que faz? Gente, eu comprei o aspirador, ele aspira água também. Então eu mesma lavo o sofá, as minhas cadeiras, mas isso não tem nada a ver com o pet. Antes de nós termos o nosso cachorrinho, já sujava. Isso é normal, se você tiver uma casa clara, vai sujar do mesmo jeito. Então você tem que pensar na manutenção. Uma coisa que nós nos adaptamos aqui é com relação ao dia a dia. Então, no dia a dia, eu não deixo desse jeito. Eu sempre coloco uma manta aqui nesse sofá, porque ele vai fazer xixi, aí vai vir com respingo de xixizinho, ele vai sujar as patas no chão, vai limpar no sofá, principalmente o macho que demarca e depois ainda limpa os pezinhos no sofá. Então, eu sempre jogo, gente, uma manta no sofá. Agora, a dica que eu dou para vocês, qual seria? Opte por cores que se pareçam com a pelagem do seu cachorro e com a decoração da sua casa. Por exemplo, se o seu cachorro ele é tom cinza, por exemplo,
Você pode optar por fazer a sua decoração, por mais que o seu sofá seja claro ou seja escuro, não seja da cor do seu cachorro, mas a decoração como almofadas e a sua manta, você pode optar por uma cor que não apareça tanto a pelagem dele. Essa daqui, por exemplo, é a região que ele mais gosta de ficar, então uma manta dessa já me ajuda bastante, pelo menos no dia a dia. Sujou, retiro, coloco para lavar. O seu cachorro, por exemplo, tem um tom mais caramelo, mais alaranjado do que o dele, você pode optar por um tom, por exemplo, de terracota da sua manta, vai ficar super lindo. Um cinza escuro, caso o seu cachorro tenha a pelagem mais preta, mais escura, e eu procuro sempre deixar um cestinho bonitinho, de fácil acesso para colocar os ursinhos dele. Ele adora espalhar os ursinhos pela casa, então fica bem mais bonitinho e mais organizado. Daqui a pouco ele tá ali pedindo os ursinhos dele. Mas olha como destaca nessa rampa que não tinha a opção da gente pegar um tom mais claro. Tá vendo? Seria o mesmo que aconteceria caso o seu cachorro fosse mais escuro. Aqui ficaria mais discreto e aqui apareceria mais. Então é de extrema importância a gente saber combinar as cores. Uma outra coisa que eu procurei investir aqui em casa foi num potinho de porcelana, que super combinam com a casa. É bem saudável, a altura é boa, que não dá refluxo. E essa madeirinha nós escolhemos de forma que ela combinasse com a rampa, então harmonizou super com a casa. E esse tapetinho aqui, amores, foi eu mesma que fiz. Eu tinha esse tecidinho de microfibra e eu achei que ficaria perfeito aqui no piso, porque ficaria bem discreto. Aí eu fiz esse formatinho, que era para imitar um formato de osso, e dá super certo, porque às vezes ele toma aguinha e aí ele deixa a água toda cair aqui na lateral, ajuda bastante. Falando nisso, já tá na hora de repor uma água fresquinha, se vocês observarem. Até essa bandejinha que compramos recentemente, para poder fazer refeições rápidas aqui pelo sofá ou pela cama, a gente já comprou combinando também com esses detalhezinhos. Então a gente vai casando vários detalhes da casa. Uma outra aquisição que fizemos aqui para casa e que tentamos combinar ao máximo, como colocamos o piso laminado, que ele não é tão fresquinho igual ao outro, esse aqui tem ajudado bastante. Então nós optamos por um tapetinho que pelo menos fosse bonitinho, né? Não deixar aquela aparência feia pela casa. Eu procuro deixar ele nos cantinhos, que aí ajuda a não ficar muita bagunça. Uma coisa que eu tenho certeza que já deve ter falado para vocês, e para quem tem piso laminado e cachorro não vai dar certo, principalmente quem tem mato, né, que demarca bastante. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Às vezes acontece da gente precisar sair no mercado ou em algum banco, alguma emergência que não dá para ir com o cachorro. Quando a gente volta, tá cheio de xixi na casa inteira. Que por mais que eu lote de tapetes higiênicos, ainda assim ele consegue encontrar um lugar para demarcar. Às vezes a gente acorda, tá cheio de xixi e mesmo assim até hoje nunca tivemos um piso inchado. E como nem tudo são flores, por aqui temos rodapé inchado, amarelo, e nem chegamos a terminar de lixar os rodapés. A gente passou uma massa acrílica para segurar mais xixi, mas ainda assim não está sendo o suficiente, ó. E sim, gente, é possível ter uma casa bonita, arrumada e organizada com o pé, mas eles vão sujar, bagunçar, latir, fazer xixi em tudo, dá trabalho, mas acima de tudo vão roubar o seu coração. A casa a gente arruma, adapta, mas não tem recompensa maior do que a felicidade que eles nos trazem. E eu espero que tenha gostado desses detalhes que eu alinhei a estética com o bem-estar dele. Obrigada pela companhia, deixe seu like e se inscreve no canal. Um beijo!